Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Sheila, professora de arte. Nós estamos iniciando nosso segundo bimestre, fazendo a introdução dos nossos assuntos. Vocês não precisam se preocupar com o livro de vocês, tá? Eu não vou estar passando atividades do livro, vou passar uma atividade, sim, um questionário para vocês, mas vocês vão poder responder esse questionário e entregar somente quando a gente voltar nas nossas aulas, tá? Bem, hoje nós vamos falar sobre Renascimento. O Renascimento, ele foi um movimento cultural nascido durante o século XIV, lá na Itália. E os ideais renascentistas se espalharam por toda a Europa até o final do século XVI. Os artistas desse movimento visavam resgatar os valores da cultura grego-romana, segundo eles, abandonados no período conhecido como Idade Média. Então, é um resgate, na verdade, a cultura grego-romana, tá? E aí você vai observar isso também na arte. Mas, na verdade, qual eram, então, as principais características desse movimento, de forma geral? Deus não era negado pelos homens do Renascimento. No entanto, agora a preocupação não era somente em Deus, mas no ser humano. Tá? Então, os assuntos terrenos, eles também tinham importância agora. Eles também estavam em primeiro lugar. Tá? Então, a base da cultura renascentista era o humanismo. Por isso, o antropocentrismo, quer dizer, o homem como centro do universo. Por isso, o resgate da cultura e dos estudos da antiguidade clássica e o racionalismo, a busca da verdade. Tá? Então, esse é o movimento renascentista. E isso vai refletir, lógico, nas artes. Isso vai refletir, sim, na arquitetura, na escultura, nas artes visuais. E aí, de fundo, vocês estão ouvindo também a música renascentista, que a música renascentista também teve a sua característica própria dessa época, tá, gente? Então, características da arte. Eu falei das características de um modo geral desse movimento, mas as características da arte renascentista, vamos lá, realismo. O que é então isso na arte? Os artistas, eles buscavam representar suas criações com o máximo de realidade. Tá? Então, quando você observar uma obra renascentista, você vai, ou realista, você vai observar a realidade. Tá? Então, é um dos aspectos e características principais do renascentismo. Tá? Então, valorização dos prazeres terrenos, da beleza do corpo, e você vai ver isso nas esculturas de Michelangelo, Davi, Moisés. A gente vai mostrar aqui para vocês, tá? A técnica da perspectiva. O que é isso? A utilização dessa técnica criava uma sensação de profundidade. Então aqui nesse período é que a gente vai conseguir observar nas imagens a profundidade. Aí eles usam geralmente em esculturas o tridimensional. Tá? E aí a gente vai estudar um pouco da perspectiva, como é que a gente consegue fazer com que uma imagem tenha essa sensação de profundidade. A valorização da cultura grego-romana, que aí no caso a gente voltar um pouquinho aos valores renascentistas, ao grego-romano, e vocês vão observar isso nas esculturas, tá? Nas esculturas, na arquitetura. Então, o renascimento na arquitetura. São as principais características na arquitetura. Retomada dos modelos clássicos, você pode observar na imagem. Visão humanista, racionalista, uso da matemática, então geometria, tá? Isso aqui é muito importante na arquitetura. Preocupação com a proporção, formas equilibradas, busca da simetria e da ordem, estilo formal e individual. Os temas, gente, nunca vai fugir do religioso, porque ainda estamos saindo da Idade Média, entrando no Renascimento, tá? Principais arquitetos: Michelangelo, Filippo, Rafael Sanzio, tá? Eu não vou falar muito sobre eles, porque a gente vai fazer isso dentro de sala, tá? Mas eu vou mostrar para vocês as obras deles, tá? Como arquitetos. Nós temos aí
A Catedral de Santa Maria del Fiore de Florença, na Itália. Eu não sei falar direito, tá, gente? Mas o nome dele é Filippo Brunelleschi. Deve ser. O Hospital dos Inocentes, também, Renascimento. E aí, vamos mudar um pouquinho de artista. Michelangelo, com a Basílica de São Lourenço, muito conhecido também. Vamos para o Rafael, Vila Madama, um bairro lá na capital italiana. Tá? Então, como vocês podem observar, nessas arquiteturas, você pode observar essas características que a gente viu aqui, né? Retomada dos modelos clássicos, tá? A gente não vai ficar passando isso várias vezes, mas a gente vai ver isso dentro de sala. Vamos lá, Giotto de Bonbon. O Giotto, ele foi um pintor, arquiteto italiano, e os traços realistas expressados em suas obras fazem dele um dos percussores do movimento renascentista. Entre suas principais obras pode-se destacar a Madonna de Todos os Santos, o Beijo de Judas e a Lamentação e o Julgamento Final. Vamos ver então, essa imagem, a Madonna de Todos os Santos, é uma das principais do Giotto, tá? O Beijo de Judas. Ok, vamos lá para o Michelangelo. O Michelangelo, gente, ele destacou-se na pintura, na arquitetura e na escultura. E as suas principais criações foram o teto da Capela Sistina e esculturas como Pietà, Davi e Moisés. O teto da Capela Sistina é uma das maiores obras que existem feitas por Michelangelo. Lindo, maravilhoso, tá? Quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça, mesmo que seja através da internet. Michelangelo também fez o quê? Davi e Moisés, duas esculturas importantes. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um pintor, escultor, cientista, engenheiro físico, escritor conhecido. E ele conquistou todo mundo, né, com suas obras. E as duas principais obras de Leonardo da Vinci foi Mona Lisa e A Última Ceia. E aí a Última Ceia também muito conhecida, né? E a principal, maravilhosa. E quem não tem uma Mona na sua casa, né? Eu tenho. Pera aí só um pouquinho que eu vou buscar. Quem não tem uma Mona na sua casa, né? Eu tenho. A Mona Lisa, né? E a Sheila Lisa. Então, gente, vou passar a atividade pra vocês, tá? E até a próxima semana, ok? Bye, bye! Oi, gente, tudo bem? Tô com saudade de vocês. Nós vamos continuar nossas aulas aqui, né? Nossas aulas do segundo bimestre. E hoje nós vamos continuar a aula falando sobre o Renascimento. Nós falamos da semana passada e hoje vamos continuar falando sobre o Renascimento. Então, gente, vamos aqui a nossa continuação do assunto do Renascimento. E aqui nós vamos entender que o Renascimento existiu em 3 momentos, né? Existiu o primeiro momento, o segundo e o terceiro. E aí vocês vão conhecer os artistas de cada época, de cada momento, tá? Quando eu digo momento, são os séculos. E aí vocês vão entender direitinho. Vamos falar um pouco sobre o florescimento artístico italiano. Quando nós falamos em desenvolvimento renascentista, nós podemos pensar que esse desenvolvimento aconteceu em todas as regiões, claro, e isso variou de lugar para outro, mas o seu esplendor aconteceu na Itália, em especial na cidade de Florença. E aí eu vou passar para vocês algumas imagens da cidade de Florença, né, para que vocês possam entender que foi exatamente nesse lugar, nesse local, nessa cidade, em que foi desenvolvido o Renascimento.
Nesse lugar, nós podemos observar em cada canto dessa cidade obras de grandes artistas renascentistas. Por quê? Porque o comércio começou a surgir, né? Começou a surgir o comércio, começou a surgir a burguesia, ricas, pessoas ricas, e essas pessoas, elas começaram a financiar a produção artística e intelectual daquela época. E aí, essa cidade, quem tiver a oportunidade de conhecer, é realmente linda, né? Vocês podem observar em cada detalhe que existe o desenvolvimento renascentista, ou existe obras, a maioria das obras renascentistas nessa cidade, a cidade de Florença. O que acontecia? As famílias de mercadores e banqueiros, os próprios reis e a igreja também, eles contratavam os melhores artistas para fazerem em suas cidades os edifícios, os palácios, as igrejas, estátuas, pinturas, ou até mesmo para produzirem obras de arte em suas residências. Então, na verdade, as pessoas ricas dessa cidade, elas começaram a financiar, né, as obras, financiar os artistas. Eles faziam questão de contratar artistas para fazer os edifícios suntuosos, as estátuas lindas, né? As pinturas lindas nas suas próprias residências. E essas pessoas, nesse momento, eles eram conhecidos como os mecenas. Eles eram patrocinadores das artes na Roma antiga. E essas pessoas, elas se tornaram-se protetoras da produção artística renascentista. Então, eles investiam, mas eles também protegiam. Eles queriam, na verdade, né, investir nos artistas renascentistas. Então, eles acabavam garantindo o sustento desses artistas. Então, vamos conhecer agora os 3 momentos marcantes do Renascimento. O primeiro momento é conhecido como Trecento, e ele aconteceu no século XIV. No século XIV, o que aconteceu então nesse século? Quem era o artista principal, né, desse momento? Então, durante a Alta Idade Média, no século 5 a 10, e aí vai até o século 14, vigoravam na arte os estilos romanesco e gótico, e de caráter essencialmente religioso. A maioria, gente, das artes desse momento renascentista, é interessante que vocês entendam que não foi tão rápido que eles pararam de fazer arte nos moldes da religião, de caráter religioso. Eles continuaram, sim, fazendo, até porque a igreja sustentava esses artistas, né? Então, nesse momento, no primeiro momento chamado Trecento, o grande artista era Giotto, 1267 a 1337. E aí nós vamos conhecer, né, algumas obras de Giotto. Nós temos aqui, no início da carreira dele, ele fez esse afresco, que é a história de Isaac. Geralmente, esses pintores renascentistas, eles faziam muito afrescos, né? A gente estudou sobre isso na Idade Média. Outra obra de Giotto, que é a Madonna. E ele também fez um grande projeto, que é um projeto chamado Campanário de Giotto. Isso é como vocês estão vendo, um prédio, né? Que leva o nome dele.
Então, esse foi o grande artista do primeiro momento do Renascimento. E no segundo momento, conhecido como 400, esse segundo momento se deu no século XV. O que aconteceu então nesse século XV? Com o desenvolvimento do comércio, aconteceu então o desenvolvimento nas artes. Por quê? Porque as pessoas começam a crescer, né? Como eu falei, eles que financiavam as artes. Aconteceu nesse momento as grandes navegações e isso ajudou aos artistas desse momento. Então, esse período ele foi marcado por um maior desenvolvimento. E aí nós podemos observar que nós temos nesse momento alguns artistas importantes, alguns pintores que faziam suas artes e que nós podemos encontrar essas artes lá na cidade de Florença, na Itália. Tommaso Masaccio, em 1401 a 1428, ele tinha um estilo naturalista. Temos o Fra Angelico, 1390 a 1455, e ele desenvolveu uma arte mais ou menos próximo do estilo gótico. E Sandro Botticelli, de 1445 a 1510. E aí vou passar para vocês algumas obras aqui desses artistas. Santíssima Trindade, de Masaccio. Nós temos aí próprio Jesus na cruz, né? Então uma obra desse grande pintor renascentista. Nós temos o Pagamento de Tributos, que é um afresco. Ele fica na Capela Brancassi, uma capela da igreja de Santa Maria del Carmine, também lá em Florença. Essa obra de Masaccio também. E aqui nós vamos ver então uma obra do Nascimento de Vênus. Essa obra é uma obra muito conhecida, renascentista, de Sandro Botticelli. E ela tem um grande significado também. Na nossa sala, quando nós estivermos em sala, nós vamos estudar a fundo o que cada obra dessa, né? Qual o significado de cada uma delas. A Adoração dos Magos, também de Sandro Botticelli. Vamos então conhecer os artistas desse terceiro momento. O século XVI, dos anos 500, correspondeu à terceira fase do Renascimento. Ele foi marcado por uma maior expansão do movimento cultural em toda a Europa. Na Itália destaca-se Leonardo da Vinci. Além dele, Michelangelo, né? Então, o autor do afresco da Capela Sistina e de outras grandes obras, como inclusive eu já mostrei para vocês, mas aqui eu vou mostrar outras obras desses artistas, tá? Então, a Anunciação, de Leonardo da Vinci. Então, é uma obra também de Leonardo. Além dessa, nós temos a Dama do Armínio. Temos o João Batista, que é uma obra de Leonardo da Vinci. Nós temos, então, aqui obras de Michelangelo agora. O afresco da Capela de Sistina, o teto, inclusive. Esse teto foi de Michelangelo. Grande artista, escultor. Essa obra de Maria e Jesus, chamada Pietà, de Michelangelo também. E o túmulo de Júlio II, onde nós temos aqui
no meio essa obra que é a escultura de Moisés. Temos outras esculturas aí nesse túmulo, tá, gente? Isso é apenas um túmulo. Então, vamos à nossa atividade de hoje. Vou passar para vocês, tá? Até a próxima aula.